Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória e principalmente saber como que está a sua situação econômica e financeira com base no balanço do primeiro trimestre de 2023. Então vamos entender todos os números da empresa, mas para entender os números da empresa temos que também conhecer um pouquinho da sua história, até porque a história se traduz em números, a história da empresa, a trajetória da empresa, ela acaba se realizando através dos números. Então, para que possamos entender os números, temos que entender um pouquinho da história. Estamos falando aqui do Banco BTG Pactual, grande banco BTG Pactual. E o Banco BTG Pactual foi uma indicação aqui de um dos nossos inscritos, do meu amigo Estevão Rafael. Oi, Estevão, que bom ter você conosco. Lhe agradeço imensamente a participação, a sugestão, espero corresponder às suas expectativas. E caso vocês também queiram mandar a sugestão aqui, também fiquem à vontade, a casa é sua, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, e manda a sua sugestão, manda a sua mensagem, aproveita, faça inscrição e dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E falando em repartir conhecimentos, não esqueçam, hein? Dia 23 de junho, nós vamos ter o nosso encontro, o nosso curso de análise de balanço para investimentos de forma online, presencial, porém à distância, e nós queremos ter vocês junto conosco, aprendendo um pouquinho como que nós fazemos todo esse processo de análise e interpretação das demonstrações contábeis para saber se uma empresa é boa, se não é boa, se ela, como que está a situação dela, de que maneira que vem sendo o desempenho dessa empresa e principalmente saber também alguns indicadores relacionados às ações, se ela é cara ou barata naquele momento. E tudo isso você pode aprender de uma forma muito rápida, fácil, didática, no dia 23/6, uma sexta-feira, das 19 até as 22 horas. 3 horinhas de curso. E para participar, basta me mandar aqui uma mensagem no WhatsApp que eu garanto lá, reservo já a sua vaga. E também esclareço as dúvidas que caso você possa ter também, né? O custo, R$30, apenas R$30 para 3 horinhas de interatividade aqui, falando sobre análise de balanço. Nós vamos falar então sobre o Banco BTG Pactual, que tem a sua história iniciada lá em 1983, e olha só quem que começa o Banco BTG Pactual. Começa com Luiz César Fernandes, junto com André Jakurski e ele, Paulo Guedes, um dos fundadores do Banco BTG Pactual. Só que na época não era ainda um banco, ele na verdade era Pactual, distribuidora de títulos e valores imobiliários. Enfim, era mais uma casa de investimentos, né? Uma casa que fazia gestão de investimentos. E assim foi durante toda a década de 80, até que chega no final dos anos 80, em 1989, aí essa distribuidora de títulos e valores imobiliários se transforma num banco, aí passa a ser um banco, o Banco Pactual. Bom, aí na sequência, em 1998, o banco também ele tinha uma filosofia lá da meritocracia, aqueles que entregassem resultados, trouxessem resultados, poderiam ser sócios, se tornavam sócios desse Banco BTG Pactual. E aí o que ocorre? Uma das figuras que se destaca dentre os colaboradores do Banco Pactual na época, era ele, André Esteves. O André Esteves era uma das pessoas que mais se destacavam e acaba até em 1998 assumindo o comando. Dentro de um processo de reestruturação, o André Esteves assume todo o comando do Pactual. Mas daí no ano de 2006, com esse crescimento todo do Pactual, chama a atenção do Banco UBS, um dos maiores bancos da Suíça, que vem e compra o Pactual. E aí, a partir desse momento, na compra do Pactual, então passa a ser UBS Pactual. Mas quando o UBS assume o Pactual, diversos diretores, membros ali do Pactual, passam a fazer parte agora do UBS, inclusive André Esteves, que vai para fora do Brasil e passa a ser um dos diretores do Banco UBS fora do Brasil. Mas não satisfeito, o André Esteves retorna para o Brasil 2 anos depois, em 2008, ele cria uma nova empresa, que é o BTG Investimentos. Então, a partir desse momento, ele sai do UBS Pactual e passa a ser controlador, sócio, dono do BTG Investimentos. E o que o BTG Investimentos faz?
compra o UBS Pactual aqui no Brasil. E a partir desse momento, o Pactual volta novamente para a mão do André Esteves e passa a ser agora BTG Pactual. Tá? Chegando já no ano de 2011, aí o BTG Pactual ele compra um banco que vinha passando por dificuldades financeiras aqui no Brasil, que era o Banco Pan-Americano do Silvio Santos. Quando deu todo aquele problema do Banco Pan-Americano, o BTG foi lá e comprou parte do Banco Pan-Americano, junto com a Caixa Econômica. Em 2012, aí sim o BTG Pactual faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e com a captação desses recursos, passa a comprar diversas outras instituições financeiras, incorporando ainda mais o BTG Pactual. Em 2016, aí investe pesado no BTG Virtual, né, numa plataforma virtual que passa a ser o BTG Digital. E na sequência, nesse processo de ampliação, em 2021 adquire também a Empíricos e também a Vitrio. E agora, mais recentemente, em 2022, adquire também a Elite, Corretora Elite, e vai investindo cada vez mais, ampliando a sua participação dentro do mercado. Mas para que possamos entender como que está a situação do banco BTG Pactual, trouxe para vocês o balanço de 2019, 2020, 2021, 2022 e do primeiro trimestre de 2023, e através dos números vamos entender o que é o banco BTG Pactual. Então, vamos aos números. Então, vamos conhecer através dos números como que está a situação do banco BTG Pactual S.A. E para tanto, como eu falei para vocês, trouxe aqui uma série histórica aqui com 4 exercícios, 2019, 20, 21, 22 e agora o primeiro trimestre de 2023. E assim nós vamos poder entender como que vem sendo o desempenho do banco ao longo desse período aqui. Começando pelo ano de 2019, o BTG era um banco que tem dentro do seu patrimônio 176 bilhões de reais, 176 bilhões de reais. E grande parte desse patrimônio aqui, naturalmente, ele vai estar no capital de giro, né, que seria o ativo CEL, o ativo circulante aqui, no valor de 132 bilhões de reais, 75,2%. O banco tem 640 milhões de reais em dinheiro, né, que não está em circulação na mão dos clientes, e tem os ativos financeiros 131 bilhões de reais. Então, o que são esses ativos financeiros? Todo o capital do banco e todos os recursos, né, que o banco busca no mercado através dos seus clientes, né, da abertura de conta dos seus clientes, esses recursos todos eles entram no caixa do banco, e no caixa do banco, o que o banco tem que fazer? Girar esses recursos. Aí ele vai emprestar, né, para outros clientes e ganhar através da receita da intermediação financeira. Então esses recursos todos, 131 bilhões, são os recursos que estão girando na mão dos clientes do banco BTG. E o banco BTG até o ano de 2021 ainda registrava diversas operações de longo prazo, aqui os empréstimos de longo prazo, como realizava a longo prazo. E os investimentos são as participações que o BTG tem fora da sua atividade. Então a participação que ele tem no Banco Pan-Americano, a participação que ele tem em outras empresas, aparece aqui como investimentos. O imobilizado pequenininho, apenas 41 milhões, perto de um patrimônio de 176 bi. Chegando em 2020, o BTG pula de 176 para 253 bilhões de reais. E aí o que ocorre? O capital de giro aumenta aqui para 156 bi, passa a ter 933 milhões em caixa e 154 bilhões girando na mão dos seus clientes. E aqui o realizado a longo prazo aumentou aqui para 78 bi, bem como as participações societárias em outras empresas que foram para 18. Já em 2021, aí o banco já pula para 318 bilhões de reais. E desse valor, 214 bi é capital de giro, ativo circulante. 1 bilhão 602 em caixa, 212 bilhões girando na mão dos clientes do BTG. Aumenta um pouquinho mais os valores que o banco tem para receber no longo prazo e também os investimentos aqui que pulam para 22 bilhões de reais. Chegando em 2022, aí o banco, assim como quase todos os bancos que a gente analisa, eles não registram mais as operações como longo prazo, eles concentram tudo como se fosse ativo circulante. Então, a partir desse ano de 2022, não aparece mais a figura do realizável a longo prazo. E todos esses valores acabam migrando aqui para o ativo circulante. Então, o banco pula para 369 bi de ativo, 337 bi de capital de giro de ativo circulante. 1 bilhão e 84 em caixa, 335 bilhões girando na mão dos seus clientes.
E fechando agora março, o banco praticamente estável. Então, entre dezembro e março, praticamente sem muitas alterações. Apenas o capital de giro que diminui um pouco para 334 bilhões, mantém 1 bilhão no caixa e 331 bilhões em contas a receber. Então, está aqui o andamento do patrimônio do Banco BTG ao longo desse período. Mas, como a gente sabe, todos os recursos que estão no ativo são provenientes do passivo. Então, todos os recursos que nós temos girando no banco, eles são representados aqui pelo total do passivo. Parte é capital próprio, vem do patrimônio líquido, e o restante vem do endividamento, né, da busca de capital de terceiros, que no caso do BTG, era de 154 bilhões. Lá no ano de 2019, 87,9% era todos os recursos de terceiros, quer dizer, toda a dívida do banco, 87,9%. Mas quando nós olhamos que uma dívida dessa grandeza, no caso dos bancos, ela é normal, né? Ela é normal por quê? Porque o banco vive do capital de terceiros. O banco vive do dinheiro dos seus clientes. Então, os clientes, quando abrem uma conta ou quando fazem uma aplicação no BTG, eles viram passivo financeiro do banco. Então, se você abrir uma conta no banco, você vira um passivo para o banco. E aí, no caso do BTG, 153 bi dos 154 de dívida vem através dos clientes. Esses recursos que entram dos clientes, eles vêm para o caixa do banco. E esse dinheiro no caixa, ele já é posto para girar na mão de outros clientes e assim o banco ganhar com a intermediação financeira. Razão pela qual sempre vamos encontrar nos bancos um endividamento extremamente alto, mas temos que olhar sempre se esse endividamento é de passivo financeiro. E no caso do BTG, 226 bi de dívida, em 2020, 224 bi de passivo financeiro. Em 2021, 280 bi de dívida, 278 de passivos financeiros. Chegando em 2022, 327 bi de dívida e 322 bi de passivos financeiros. Então, reparem que quase toda a dívida, ou grande parte da dívida, sempre vem através dos clientes do BTG. E fechando agora 2023, em março, 322 bi de dívida, 88% do que o banco tem é dívida, 320 bi veio dos passivos financeiros. Então, são esses recursos que estão girando aqui no capital de giro da empresa, no ativo circulante da empresa. Tá, e quanto que o banco ganha nessas operações todas? Em 2019, ele teve uma receita de 11.727, que foi justamente a receita dessa intermediação financeira. Em 2020, 13.196. Em 2021, 16.788. Em 2022, as receitas do banco pularam para quase 50 bilhões de reais. E agora, até março, acumula aqui 8 bilhões 706, também o que nos dá uma projeção de pelo menos uns 35 bilhões de receitas que o banco vem, pelo menos, apresentando aqui através desse número aqui, se a gente for fazer uma média para 12 meses. Né? Mas mais importante do que essa receita é justamente essa linha de baixo. E o lucro? Quanto que o banco ganha nisso? Por quê? Quando ele tem a receita, ele também tem uma despesa da intermediação financeira. E aí o banco também tem as suas despesas de funcionamento. E no caso do BTG, ele tem mais um detalhe, ele ainda tem as receitas de prestação de serviço e também de equivalência patrimonial, que aparece aqui, e são valores significativos. 2.800, 3.700, 6.300, 7.1.800. Então, grande parte do resultado do banco, ele vem das demais receitas operacionais e dos ganhos de equivalência patrimonial, já que ele tem participação em outras atividades também. Então, com isso, o lucro final do banco fecha em 3.927 lá em 2019, 3.280 em 2020, 6 bilhões 294 em 2021, 7 bilhões e 800 em 2022, e agora em 3 meses do ano acumula 2 bilhões 133, projetando um lucro aí perto de 8 bilhões e meio para o ano de 2023. Então, por aqui você vê os resultados que vêm sendo produzidos pelo BTG Pactual. Naturalmente que quando a gente trata de banco, eu não trago aqui os indicadores de endividamento, liquidez, rentabilidade, né? Porque tudo isso aqui daí já é visto aqui no próprio balanço, né? E aí, então, eu trago para vocês agora esse quadro mostrando aqui alguns indicadores relacionados às ações do BTG.
Começando ali pelo valor patrimonial, quanto que vale uma ação do BTG? R$ 3,84. Tá? Então, se você for acionista do BTG, se o BTG fosse liquidado e fosse distribuído para todos os seus acionistas, a parte de cada um, caberia a cada ação R$ 3,84. Porém, para você comprar uma ação do BTG, você vai pagar R$ 14,11 com base agora entre o dia 7 e 8 de junho, quando da gravação desse vídeo. Então, as ações do banco, elas são cotadas aqui por um valor bem maior do que seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP de 3,67. Estamos falando aqui das ações ordinárias do BTG. Então, esse PVP, preço por valor patrimonial, indica que algo que vale R$1 é vendido por R$ 3,67. Então, isso nos mostra que as ações do BTG têm um ágio de 267%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, 70 centavos, o que dá uma rentabilidade da ação de 4,96%. Isso quer dizer, ao comprar uma ação do BTG por 14,11 e o BTG continuar produzindo um lucro de 70 centavos por ação, os acionistas terão um ganho de aproximadamente 4,96%. Dividendos por ação em 2022, o BTG distribuiu 16 centavos a título de dividendos e a relação preço/lucro de 20,16. Isso quer dizer, ao comprar as ações do BTG, os acionistas vão levar perto de 20 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Free float, 15,91% das ações ordinárias é que estão girando livremente no mercado. O restante está na mão dos controladores. Tag along de 100%, quer dizer, se o banco for vendido, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento dos majoritários. E no caso dos bancos, a gente acrescenta aqui mais um indicador, o índice da Basileia, que é a segurança que o banco oferece para o mercado, que dá 15,20. Lembrando que aqui no Brasil esse índice ele tem que ser superior a 11 e no caso do BTG ele está fechando em 15,20%. E aproveito e trago para vocês aqui também, nesse gráfico extraído lá do Google, como que vem se comportando o valor das ações do BTG nesses últimos 5 anos. Lembrando mais uma vez que são as ações ordinárias, A3, o ticker 3, BPAC 3. Lá em 2018 as ações eram cotadas perto de R$ 2,00. E assim foi durante todo o ano de 2018. Ao entrar ali em 2019, as ações passam a trabalhar num outro patamar, R$ 4,90, R$ 5,00, e ela vai subindo até 2020. Quando ela chega em 2020, ela já chega ali valendo R$ 9,50. Cai ali no meio do gráfico ali em função da pandemia, né? Então teve aquela queda, mas logo em seguida a ação já disparou, chegando a bater perto de R$ 15,00, sofre algumas oscilações ali durante o final de 2020, começo de 2021. Em 2021 ela vive um momento maravilhoso, as ações sobem novamente, chega a bater lá em R$ 19,50, aí depois passa por uma série de turbulências ali, com quedas chegando até cair para R$ 10,00, sobe para 15 e vai oscilando. E agora, no comecinho de 2023, as ações caíram novamente para R$ 10,00 e aí embalaram ali uma sequência de altas. Você vê que no finalzinho do gráfico ela já vai mostrando ali uma sequência de altas, culminando com uma cotação na faixa de R$ 14,11 nesse último dia 6 de junho, quando da captura das informações para a gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações do banco BTG Pactual S.A. Tá então, mais uma empresa analisada, Banco BTG Pactual. Agora você já sabe da sua história, da sua origem, como que tudo isso aconteceu e aí, consequentemente, você vai entender também os números do banco, já que é um banco que ele é bastante arrojado na parte de investimentos, na parte de desenvolvimento. É um dos bancos aí que mais vem crescendo aqui no Brasil sob o comando de André Esteves. E naturalmente que por ser uma sociedade anônima de capital aberto, passa a ter suas ações negociadas no mercado. E aí passa a ser uma opção de investimentos para todos nós, né? Mas para isso, o que é o fundamental é sempre, nós só podemos investir em quem dá lucro. Por quê? Qual é a filosofia, qual é a finalidade do investimento? É justamente crescer, ter um crescimento de patrimônio. Mas para esse patrimônio crescer,
a empresa investida, ela tem que ser geradora de resultado, ela tem que ser lucrativa. Então, começamos sempre buscando empresas que sejam lucrativas. E depois daí, naturalmente, que temos que olhar o outro lado, que é o risco, né? Qual o risco envolvido nessa operação? Se você quer correr um pouco mais de risco, um pouco menos de risco, então nós vamos ver quais os riscos. Se a saúde econômica e financeira dessa empresa está bem ou não. E tudo isso a gente faz através desse processo de análise e balanço e procuramos repartir aqui com vocês. E ao ter conhecimento da situação econômica e financeira e ao ter conhecimento das empresas, você vai escolher se vale a pena, se não vale a pena colocar no seu radar para futuros investimentos. Mas o importante é sempre na hora de investir, investir com consciência, saber o que está sendo feito, aonde estamos colocando os nossos recursos. Para quê? Para que possamos ter justamente o crescimento do patrimônio de forma tranquila, sem levar sustos, né? E reconstruir gradativamente o nosso patrimônio para lá na frente podemos ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.